O Coringa está de volta nas HQs do Batman, e diferente de tudo que vimos até o momento. Isso tudo está acontecendo nas novas HQs do Batman do Matt Fraction. No vídeo de hoje, vamos atualizar toda a saga do Matt Fraction, desde a edição 4 até a 7, que é a edição que o Coringa apareceu. Todas as histórias são ilustradas pelo grande Jorge Jimenez. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aí aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado e agora sim, bora conferir essa história, porque é o Coringa, ele tá de volta. E eu vou deixar marcado aqui embaixo cada edição das HQs do Batman, e se vocês querem pular direto para a HQ que o Coringa apareceu, é só pular para o Batman número 7. No porto de Gotham, uma emboscada acontece durante uma tentativa de roubo. É um verdadeiro banho de sangue. No banco, num distrito financeiro, um novo personagem com uma máscara de Minotauro reflete sobre esses acontecimentos envolvendo as gangues Clannori e Black Fang. Ele não acha que isso seja coincidência. É uma conspiração. Há um traidor na sua organização que está comprometendo as operações. E essa pessoa, vejam só, se chama Minotauro. Entendendo que essas gangues só entendem a conversa do dinheiro, ele pede para o seu assistente congelar a conta de todas as grandes famílias máfias de Gotham. Isso é uma forma de punição para essas gangues agirem como homens e não animais. No meio tempo, ele convoca uma reunião. E no dia seguinte, Bruce decide fazer uma visita à Dra. Zeller, lá no prédio das empresas Wayne. Num primeiro momento, a doutora sequer olha para o Bruce por estar muito ocupada, e pede para ele falar com o Batman, que no caso é esse mascote morcego que ela tem aqui. Bruce não entende direito, e ainda sem perceber que se trata do Bruce Wayne, a doutora continua a falar de forma grosseira. Finalmente, Bruce decide jogar o jogo dela e fala diretamente com o mascote. Ele quer saber por que usar titanografite, e a mesma responde que é porque ele dura mais. Eles ficam trocando uma conversinha sem se ver, até que o Bruce aperta o botão para parar a esteira, e a Zeller cai diretamente em seus braços. E agora sim, ela vê que é o Bruce Wayne. Não é a primeira vez que eles se encontram, é só que bem, ela não sabe disso. Aplicando o seu jeitão playboy, Bruce convida a Zeller para um encontro amanhã à noite. E todos do prédio ficam sabendo disso após a doutora reagir de uma forma confusa. Enquanto isso, o jornalista Jack Dean e a criança Houston Gray visitam um jornal de Gotham para apresentar aquele vídeo envolvendo Vandal Savage. Só que a reunião não vai nada bem. Jack sai brabíssimo da sala do editor, dizendo que aquele jornal não é mais respeitado. E agora voltamos pro Batman. O herói vai atrás do Anarquia, seguindo as pistas do incidente no porto de Gotham. O Looney, que é o Anarquia, tenta fugir, mas sem sucesso, ele é capturado pelo Batman. O vilão até tenta usar um spray, só que claro que isso não é o suficiente para deter o Cavaleiro das Trevas, que responde com um belo chute na cara do vilão. Agora sim, ele pode conversar melhor com o Anarquia. Acontece que um caminhão que ele tentou roubar antes foi o mesmo caminhão que apareceu lá no porto para fazer todo aquele massacre. E agora o Anarquia virou o vilão mais procurado em Gotham. E o Batman quer saber como que isso realmente aconteceu. O Looney comenta que uma pessoa pagou para ele roubar aquele caminhão e jogá-lo no rio. Só que tudo deu errado. O vilão pede por proteção. E Batman vê que ele está muito assustado. Tanto que antes tentou pular de uma janela. Agora ele quer saber de quem que ele está fugindo. E claro que o Anarquia não quer contar com medo de retaliação. Finalmente, depois do jeito Batman, ele desembucha e diz que há um novo cara na cidade que controla o crime organizado. E o Looney até diz que ele está dando um tapa no crime organizado, deixando o crime organizado realmente organizado. Na velha mansão Wayne, Savage aparece para tal reunião convocada pelo Minotauro. Todas as grandes famílias estão ali. Esse grupo está sendo chamado de Touros pelo Minotauro. O novo vilão explica que Touros é a base do nó primo, que são 7 pontas que fazem um nó ser impossível de ser desfeito. As famílias que estão ali são Lamanonera, Besna, Tozuki, Cobblepot, Fang Rei,
e o cartel das irmãs La Penitenta. Todos representam uma organização criminosa diferente. E quanto ao Minotauro, ele é o banco. Ele é o responsável em manter o dinheiro de todos seguros e limpo. Minotauro tem um grande plano de expansão e todos precisam trabalhar em harmonia. E por isso, ele sequestrou um membro de cada uma dessas famílias. E agora sim, ele vai ter a atenção de todos ali. Ele explica que Taurus não é uma família ou organização, é um algoritmo. Ele garante que esse algoritmo é altamente escalonável. E se tudo der certo, em 20 meses, a Taurus controlará todas as operações de Gotham. E em 20 anos, o mundo. E se um deles sangrar, todos irão sangrar. Então, ele faz um gesto com a mão e ordena matar todos os membros sequestrados como um recado de que todos estão juntos nessa. Quanto ao Batman, ele ficou sabendo do Minotauro pelo Looney, e agora vai começar a trabalhar nesse caso. Realmente esse Minotauro chegou chegando em Gotham, mas agora a gente corta pro dia seguinte, quando vai acontecer o grande encontro do Bruce com a Doutora Zeller. O Bruce a pega às 20 horas, e apesar disso realmente parecer um encontro, o Playboy garante que não é, e até entrega um presente para a Doutora Zeller. Contudo, algumas motos começam a seguir o carro deles. E o Bruce percebe isso e precisa dirigir de forma mais agressiva para ter certeza que está sendo seguido. E de fato, ele está. E enfim, ele diz para a Doutora Zeller que tem algumas pessoas atrás dela, querendo matá-la. As motos cercam o carro e Bruce faz o possível para tirá-las de sua cola sem revelar que ele é o Batman. Zeller fica confusa, não sabe por que isso está acontecendo. A perseguição se intensifica, e o Bruce realiza uma manobra que acerta os motoqueiros. Eles caem da moto e quase acertam a Doutora Zeller com suas espadas. O Bruce tá total modo badass aqui, e simplesmente joga o veículo do topo da ponte. Eles sobrevivem à queda, e o nosso herói segue com o veículo até um beco para despistá-los. Até que finalmente ele bate com o carro. E a doutora comenta aqui como que esse está sendo um péssimo primeiro encontro. E de fato está. Mas, sem dúvida, é um encontro bem único. Nunca que ela vai esquecer isso. Eles começam a correr, até que chegam no final da rua sem saída. Uma nova personagem com chapéu largo e 2 espadas aparece. Quando a mesma se preparava para atacar, Bruce joga Zeller no lixão, para que ela não veja ele lutar contra uma vilã misteriosa. Só que essa assassina passa a espada afiada no lixão, e só não mata a doutora porque, sem querer, ela se defende com um presente que o Bruce tinha dado antes. Era aquele material super resistente e que faz uma das espadas da assassina se quebrar. O Bruce tenta lutar contra a mulher misteriosa. A sua armadura o protege contra os ataques da espada. E quando ele olha para o lado, aquela gangue da moto aparece atrás dele também. De forma surpreendente, a mulher misteriosa se transforma em diversos corvos e ataca os motoqueiros. Pois é, eles não estão juntos. Bruce e a doutora aproveitam o momento para fugir dali. Ele agradece a ajuda da doutora, porque ela quebrou a espada da assassina. Mesmo que sem querer, isso ainda conta como ajuda. Finalmente, eles encontram uma escada para subir até o topo de um prédio. A doutora não pode subir com essa roupa que ela está usando, e por isso sobra para o Bruce carregá-la na garupa. E ela fica realmente muito impressionada com o físico do Bruce. Eles chegam até o topo do prédio e se deparam com aquela mulher de antes. Bruce não vê outra opção senão lutar. Está na hora de retribuir o favor. Só que antes de começar a luta, o Robin Damian Wayne aparece e, usando um gadget elétrico, derrota a mulher. Ela se transforma nos corvos e foge dali. O Damian se gaba por salvar o seu pai e, sem querer, o chama de pai bem na frente da Doutora Zeller. Damian. Será que a Doutora Zeller vai perceber que o Bruce é o Batman? Não exatamente. Bruce e Zeller são atendidos na ambulância, e depois de um silêncio descomunal, a doutora diz que não precisa falar a respeito do que aconteceu. E ele é o pai do Damian, e toma as decisões que entender que sejam melhores para o seu filho. E por algum motivo, a doutora não percebe que o Batman é o Bruce Wayne. Ela só acha que o Bruce é o pai do Damian, que agora ela sabe que é o Robin. Bruce diz que sente muito pelo que aconteceu, e simplesmente vai embora. Mais tarde, na mansão Pennyworth, Damian está descontando sua raiva no saco de pancadas. Ele sabe que errou. E o Bruce, bem, ele chega ali de uma forma bem agressiva.
e simplesmente dá um soco que rasga o saco. Isso até assusta o Damon. O seu pai diz que ele precisa ser mais esperto, porque senão alguém poderá morrer. O Damon vai embora chateado, e o Bruce até ignora o sermão da ilusão do Alfred. Enquanto isso, as famílias estão indo embora após aquela reunião com o Minotauro. O Pinguim fala que ele é um lunático. Na verdade, todos estão lamentando o ocorrido. Um deles recebe uma ligação de Hugo Strange, que tá pé da vida com a organização Tozuki. Eram eles os responsáveis em matar a Dra. Zeller naquela perseguição com as motos. O Strange tá tão pé da vida que fala que irá se vingar à sua maneira. E com isso podemos ver que ele tem um mini exército dos seus homens monstros. E agora cortamos para a sala do Bullock. Aquele jornalista Jack e a criança Huston vão até o Bullock. Jack revela que tem um vídeo envolvendo o Savage, e o detetive realmente fica chocado com o conteúdo do vídeo. Só que o Bullock também acha que esse vídeo não vai ser o suficiente num tribunal, e especialmente um tribunal de Gotham. Jack tem a ideia de ir atrás daquele policial que ficou ferido. Só que o detetive revela que ele morreu estrangulado no hospital. Ou seja, é melhor os dois tomarem cuidado. E com isso cortamos para uma empresa do Tozuki, e os homens monstros do Strange estão destruindo tudo como uma forma de vingança. Uma senhora está assustada e reza para o Batman aparecer. E de fato, ele aparece farmando aura ao derrotar os monstros com seu gancho. Ele diz que a senhora está segura, e a mesma sabia que o Batman, com suas grandes orelhas, iria escutar suas preces. E agora sim, Batman pode focar nos demais monstros. Uma sequência de luta acontece, e o morcego derrota eles com uma certa facilidade. Contudo, durante essa luta, os monstros são alvejados por tiros. O herói consegue desviar. Ali está um pequeno exército do Tozuki, protegendo o seu território. Batman consegue escapar dos tiros e depois usa o Batmóvel para atacar os mercenários. E antes que eles pudessem revidar, o morcego já está bem longe dali. E com isso voltamos para a mansão Pennyworth. Tim Drake aparece e diz que eles precisam conversar. Depois de tudo que aconteceu e das coisas envolvendo o Bernard, Tim Drake entende que está na hora dele deixar de ser Robin, pelo menos temporariamente. Bruce sorri e diz que ele sempre poderá voltar a hora que quiser. Os dois se abraçam. E depois, Tim vai conversar com Damon, que não está muito feliz ao saber que o seu irmão deixará de ser Robin. O Tim tenta argumentar para o Damon que o mundo é muito maior que a Batcaverna. Ele está entendendo isso agora e espera que Damon também entenda. E é nisso que vemos que o Damon jogou no lixo uma carta de admissão na Universidade de Gotham. Mais tarde, Batman, Zeller, Damon, cada um reflete que essa foi uma noite muito longa. E agora sim, chegamos à edição 7, que é a edição que tem a aparição do Coringa. A edição 7 começa com um homem saindo de uma ala nas Torres Arkham. O seu nome é Josiah, e ele liga para uma pessoa, dizendo que tem alguém que quer conversar. Mais tarde, naquela noite, Bullock e Gordon estão aguardando no topo do prédio pelo Batman, que aparece logo em seguida, e já pede por informações nesse lindo painel. Os dois têm algo para o Batman. O Bullock fala que ele quer conversar com o morcego. Imediatamente, o herói pega o Batmóvel e vai para as Torres Arkham. E lá, o Batman se encontra com a Dra. Zeller. Ela revela que o Coringa é o paciente 10 e está imobilizado numa câmara especial, num tanque feito só para ele. Implantes estão em seu crânio e transmitem seus pensamentos para um computador em tempo real. A doutora, num primeiro momento, ficou muito animada que o Coringa queria falar com alguém fora da sua equipe, mas não gostou quando ficou sabendo que era o Batman. O nosso herói comenta que é exatamente por isso que o Coringa não pediu. Apenas antes de entrar na ala, o morcego é orientado a apenas pisar no piso verde, porque se ele pisar no vermelho, vai levar uma descarga elétrica. E por isso, ele precisa tirar suas botas. E aqui a gente tem um momento histórico nunca antes desenhado nas HQs do Batman. Ele com o uniforme completo, mas sem as botas. Qualquer movimento falso, qualquer tentativa do Batman de se aproximar do Coringa, a doutora acionará o botão da morte, que irá tornar a sala totalmente inabitável, matando o Batman. Um pouco exagerado, né? Mas o Batman entende. Ela realmente não quer um morcego perto do palhaço. O detetive diz que está pronto, mas quando vê o estado do Coringa, dá pra ver que ele realmente não estava tão pronto assim.
O Coringa está nesse tanque, sem cabelo, totalmente fora de forma. E ao ver o Batman, ele manda a primeira mensagem, dizendo: "Olá você", reconhecendo que é o Batman. Ambos trocam olhares nesses belos painéis. A Zella diz que é pro Batman chamá-lo de Paciente 10, o que ele se recusa. Afinal, ainda é o Coringa, e vai chamá-lo pelo seu nome. Batman quer saber como que o Coringa entrou em contato sem que a doutora ficasse sabendo. E num primeiro momento, o vilão se recusa a falar sobre isso. Mas Batman insiste, ele quer saber por quê, já que isso representa um perigo à segurança das Torres Arkham. O morcegão até ameaça ir embora. E finalmente, Coringa é convencido a falar como que ele conseguiu. É dito que foi através de uma pessoa chamada Josiah. Ele trabalha na limpeza das Torres Arkham. Só que antigamente ele era um policial, até ele não ser mais por conta do Coringa. Até por isso que o Coringa pede para a doutora não punir o Josiah. Ele não sabe exatamente o porquê, mas um dia o Josiah apareceu na sua cela com muita raiva. Mas ao vê-lo, ficou mais calmo e começou a conversar com o vilão. Desde então, eles fazem isso algumas noites. E certo dia, o Coringa pediu para falar com o Batman. E aqui estamos. Só que o Coringa também diz que tudo isso não está totalmente claro dentro da sua mente. Ele não tem certeza se foi realmente assim que tudo aconteceu. O Batman quer saber se isso é algum tipo de piada, se ele realmente não consegue se lembrar de nada. Então, o Coringa responde muito pelo contrário. Ele se lembra de tudo. Nesse painel, temos algumas referências a outras histórias do Coringa, da Punchline e da Arlequina. Enfim, ele se lembra de tudo. Coringa fala que apenas não consegue distinguir as memórias dos sonhos, e todos os sonhos são pesadelos. Ele confessa que o aparelho da Dra. Zeller tem ajudado, e de certa forma, o tratamento lhe dá clareza. Surpreendentemente, o Coringa elogia a Dra. Zeller, dizendo que ela é uma ótima pessoa, e espera que o Batman a conheça melhor. E mal sabe o Coringa que o Bruce já saiu com a Dra. Zeller. Coringa entende que é um monstro cruel e violento, e está grato por estar aprisionado ali. Então, o Batman desobedece às ordens da Zeller e se aproxima do tanque. O herói não acha que o Coringa esteja curado ou algo assim. Ele acredita que o palhaço do crime está fingindo para conseguir sair dessa máquina. Tudo isso para o Batman é perda de tempo. O Coringa o interrompe, falando que não quer sair da máquina sob hipótese alguma. A verdade é que ele pediu para ver o Batman por 2 motivos. E o segundo é para ser um segredinho. Isso deixa o morcego curioso, ele quer saber os motivos. E o primeiro é porque o Coringa acha que o Batman está solitário e que ele precisa de um amigo. O que leva o Batman a responder de forma debochada. Só que o Coringa tem certeza disso. Ele diz que ao longo dos anos, toda a sua obsessão para ter um controle de Gotham foi exaustivo. E a única pessoa que realmente enxergou todo esse esforço dele foi o Batman. É como se o Batman conhecesse. E o contrário também é verdadeiro. Ele sente que conhece o Batman. Ele se lembra de quando ainda era um vilão, solto, e como se sentia solitário, eternamente solitário. E para isso, o Batman fala que não se sente solitário. Ele está apenas sozinho, mas são coisas diferentes. E o Coringa sabe disso, costumava dizer a mesma coisa para ele mesmo. Durante a conversa, a Dra. Zeller analisa cada reação e cada fala dos dois. Ela interrompe a conversa e diz que está na hora de encerrar o papinho. Só que o Coringa pede por mais um favor. Ele realmente tinha 2 motivos para falar com o Batman. Mas o segundo, como ele disse, é para ser um segredo. Algo que a Annika não gosta. Ela sente que está sendo manipulada pelo palhaço. E de fato, ela está sendo. O Coringa reconhece isso, mas insiste. Ela pode ficar na sala, só que não pode escutar o que ele vai conversar com o Batman. Mesmo relutante, ela concorda e deixa a conversa no mudo por 30 segundos. Batman começa a cronometrar, e Coringa fala que o Batman está certo. E de fato, ele escuta todo tipo de coisa que está acontecendo em Gotham. E tem algo que ele escutou que o preocupa. É um perigo iminente. Batman quer saber mais. Só que o Coringa não sabe o que é. Isso irrita o morcego, que decide ir embora. E chama o Coringa, agora sim, de Paciente 10. Coringa, então, desesperado, fala que tem alguém vindo atrás para matar o Batman. E, novamente, isso não assusta o morcego, porque, bem, todo dia aparece alguém querendo matá-lo. E é nisso que o palhaço fala que ele não está entendendo. E, novamente, diz que tem alguém atrás dele para matá-lo. Mas, dessa vez, o chama de Bruce.
E isso sim paralisa o Batman, terminando essa edição. Então é isso, o Coringa sabe da identidade do Batman. Ele recuperou totalmente suas memórias. Lembrando que não é a primeira vez que o Coringa chama o Batman de Bruce. É só que ele ficou um período sem se lembrar das coisas. E agora sim, ele recuperou 100% da memória. E galera, dando a minha opinião sobre essas novas edições do Batman do Matt Fraction, eu acho que a história tá começando a engrenar. Dá pra ver que tem muitas frentes narrativas, ao mesmo tempo que ele tá tentando fazer com que cada HQ seja uma coisa meio única, como se fosse uma historinha do Batman Animated Series, sabe? Individualmente, eu acho que as HQs são todas ok's pra boas, mas no conjunto da obra, como saga, eu acho que o negócio tá ganhando força. Aí eu tô sentindo uma coisa bem mais interessante com o Minotauro, qual que é o grande plano nisso tudo. E tem esse arco maior do Bruce, que eu acho que ele tá desenvolvendo bem lentamente, mas muito bem feito. Porque é essa questão do Bruce estar solitário, a gente já tem o Tim Drake se afastando, daqui a pouco o Damian pode mudar de opinião e ir para a universidade, talvez também deixar de ser Robin, ou pelo menos se afastando temporariamente do Bruce. E tem essa questão que o Bruce está tendo as alucinações com o Alfred. Claramente a opinião do Coringa tá certa, o Bruce tá se sentindo sozinho, e eu acho que tudo isso vai afetar o desempenho dele como Batman. Tudo isso daqui eu acho que tá caminhando de uma forma bem interessante, eu acho que tá legal. Agora que na edição 7 eu tô vendo uma qualidade maior na história. Muito embora, individualmente, eu acho que as edições são apenas boas. Mas a história tá crescendo, tá crescendo. Galera, essa daqui também é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês são ligados, dale descer. E esse foi o vídeo do retorno do Coringa nas HQs do Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.